Olá, bem-vindos mais a um Aromaterapia em Foco. Esse é o Aromaterapia em Foco número 5. Essa é uma série aqui do YouTube do Portal de Aromaterapia e Aromatologia Brasileira. E nessa série a gente vai falar com os autores, ou no caso as autoras, dos artigos da Revista de Aromaterapia e Aromatologia, Uma Visão Brasileira, que é uma das sessões que a gente tem lá no portal com reservatório de conteúdos, onde tem vários conteúdos aí para estudar aromaterapia, tem ficha técnica, tem entrevista, tem aula, né, Rê? É um verdadeiro reservatório mesmo de conteúdos. Exatamente. Mas aquele conteúdo principal nosso é a revista, onde a gente tem artigos de aromaterapeutas, né, mostrando o que eles estão estudando, o que eles estão praticando, porque sempre foi o objetivo do portal, né, mostrar o que está sendo feito na aromaterapia brasileira. Então, inclusive, né, a gente, hoje, no dia que a gente está gravando, a gente soube de uma notícia muito bacana também, né, que vale a pena falar aqui, de duas aromaterapeutas brasileiras que ficaram como finalistas, né, na Fundação HTFOC, com seus artigos de pesquisa. A doutora Vanessa Lejoane, que já participou muitas vezes aqui do Reservatório de Conteúdos. Uma parceira. E a doutora, parceirona nossa. E a doutora Adriana Nunes, né, que falou de química aqui, a gente lembra da Adriana, né? Dispensa apresentações, né, doutora? Tá aqui, ó, tá até o dedinho dela aqui, fica aqui, né? Então foram duas que estão como finalistas, a gente só vai saber o resultado dia 10 de dezembro, mas já fica aí mostrando a aromaterapia brasileira, fazendo aí, mostrando a sua importância aí já para o mundo, né? Sem dúvida, é um reconhecimento, assim, muito merecido. As duas têm um trabalho de pesquisa incrível. Então, acho que é uma coisa, assim, que tem que ser muito comemorada. Exatamente. Bom, as três convidadas de hoje, as três escreveram sobre um tema correlato. E a gente tentou trazer, né, para que elas ficassem juntas aqui, conseguimos achar a agenda de todas elas. E as três vão falar de assuntos muito parecidos, e a gente achou legal até para trazer essa discussão aqui, essa conversa, né, sobre esse trabalho delas. Então, a nossa primeira convidada é a Bruna. Bem-vinda, Bruna. Oi, Bruna. Boa noite. Tudo bem, meninas? Obrigada pelo convite. A Gabi. Oi, Gabi. Oi, meninas. Muito obrigada pelo convite. Boa noite. E a Thaís Camassola, que quem talvez já viu algum Aromaterapia em Foco, já viu a Thaís aqui. Bom estar aqui novamente. A Thaís já escreveu um artigo para a revista aqui. Quem quiser ver, a Thaís falou sobre alopécia, né? E falou como ela usou os óleos essenciais, enfim, é um artigo bem bacana. Então, a primeira, né, questão que a gente quer saber é como que foi, né? Cada uma vai contar um pouquinho sobre o seu artigo, sobre o que fala o artigo, né? E como foi todo esse processo para escrever para a revista. Gabi, vamos começar com você? Vamos começar. Bom, eu sou a Gabi Levorato, eu sou enfermeira de formação e aromaterapeuta, né? E trabalho com o cuidado há pelo menos 20 anos. O meu artigo, né, eu participo da Abraroma, e o meu artigo ele veio de um relato de caso feito sobre um cuidado pessoal, sobre um evento no qual o ferimento foi meu e o cuidado foi colocado por mim para aquele processo de cicatrização. E ele vem de ele é então um relato de caso, ou seja, é um tipo de estudo, um tipo de artigo que é uma baixa evidência científica, mas que não pode ser negligenciado, né? Nós precisamos entender a importância que os relatos de casos trazem para a curiosidade e para despertar nos outros, né, o início de trabalhos que vão, então, trazer. Afinal de contas, é um estudo observacional e tudo nasceu da observação. Sim. Né? Gabi, até vale a pena, eu acho que até não pedi para você, mas se quiser falar da sua formação, porque eu acho que isso é importante em relação ao artigo, né? Sim. Então, eu sou enfermeira, né? Eu sou formada aqui pela Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto, cidade que vim e continuei. Fiz iniciação científica, então fazia pesquisa. Na iniciação científica eu já fazia ensaio clínico controlado randomizado. No meu mestrado também fiz ensaio clínico controlado randomizado na área de microbiologia, né? E atualmente eu
estudando como aromaterapia, né, formada, sendo uma aromaterapeuta, estou tentando construir um doutorado em aromaterapia que eu consiga trabalhar também essas questões, né, contribuir. Então, quando eu vim quando eu comecei a participar do grupo de estudos lá na Abraroma, né, e eu ganhei, né, gente, eu ganhei um sorteio do PAB, e aí eu ganhei uma assinatura do PAB, e aí eu comecei a devorar ele, e aí as meninas me convidaram para escrever o artigo sobre essa apresentação que eu tinha feito. E eu fiquei assim, gente, mas escrever um artigo de relato de caso, não sei. Mas aí eu falei assim, não, vamos lá, vamos ler um pouco mais, né? Vamos dar a importância que um relato de caso traz, e ainda mais com o pensamento que eu tenho, né? Quando eu comecei a estudar aromaterapia, eu era uma pessoa totalmente descrente da aromaterapia. Eu fui estudar aromaterapia porque eu recebi uma prescrição, né, uma indicação da minha enfermeira que cuidava de mim no processo da gravidez, da minha enfermeira obstetra e da minha psiquiatra. E eu falava assim, não vem me indicar isso não. E foi assim que eu comecei a estudar aromaterapia, né? E aí, nesse lado, na construção, e aí, uma coisa que me chama muita atenção, né? Se alguém aqui for ter acesso ao artigo, eles chamaram aromaterapia como coadjuvante do processo de cicatrização. E eu, sendo enfermeira, deveria ter corrigido esse erro logo de imediato, porque a aromaterapia ela não é um coadjuvante do processo de cicatrização. Se a gente for pensar, o principal ator do processo de cicatrização são os óleos graxos. E os óleos graxos são a base fundamental desse cuidado, né? Junto com os óleos essenciais. É a duplinha, eles não se abandonam. Sim. E quando a gente fala do que a gente está falando, da pele, né? Do corpo. Então, escrevi o artigo, foi um desafio escrever. Já tinha escrito outros artigos antes, mas na hora de escrever o próprio relato, de colocar e ainda mais assumir os erros, né? Porque o meu artigo ele começa assumindo os erros da minha ignorância e depois da construção do conhecimento, né? Então, nesse foi bem desafiador, mas ao mesmo tempo foi muito gratificante porque eu gosto e quero contribuir para esse conhecimento da aromaterapia, para esse nascer do que é a aromaterapia clínica, tendo a todo momento no mundo. Eu acho que interessante realmente teu artigo foi isso, né? A gente falou muito sobre isso, né, Gabi? Que é mostrar que tudo. A gente pode ter um erro de julgamento inicial, né? E que tudo bem, e que isso faz parte do processo, e que você fez a correção durante a jornada. É isso que você traz, descreve tudo. Você pode falar um pouquinho sobre esse processo, de forma resumida, para o pessoal entender? Bom, resumidamente, eu tive um evento, um ferimento corto-contuso, né? Um corte no pé, por alguma matéria perfurocortante não identificada, e isso teve uma perda de massa. Que no momento eu cheguei na minha casa, lavei aquilo absurdamente, descontaminei e falei: nossa, meu sangue de dragão acabou de chegar. Deixa eu usar ele. E fui feliz e linda utilizar o sangue de dragão. E tinha estudado o sangue de dragão? Não, não tinha. Não sabia. Você sabia que era nova cicatrização e pronto. Não sabia da cicatrização, só sabia o que estava no Google, né? E aí é o erro, né? E é bom a gente frisar isso. Ainda Sim. mais com tudo isso que está acontecendo e todo esse óleo essencial em foco, a gente tem que lembrar que nem tudo que está no Google orienta da forma correta. E aí fiz o evento, 3 dias depois já estava com de imediato o sangramento acabou. O sangramento acabou de imediato. Fiquei maravilhada. Falei, nossa, isso aqui vai ficar pus puro. Tá bom, gente? Não façam isso. E aí, quando a evolução foi uma evolução muito rápida, com flutuação, com dor, com edema, com pus, né? Por quê? Porque apesar da limpeza, assim, vamos dizer, pelo tamanho, pela profundidade do corte, não era um cuidado caseiro,
né, naquele momento. Ou se fosse, precisaria, por exemplo, de um produto a mais, não apenas água e sabão, talvez. Ou a oclusão maciça feita pelo sangue de dragão, né? Porque ele faz uma oclusão imediata, ele chama a fibrina de todo lado, e aquilo fez uma teia e talvez não fosse o momento para aquilo. É e como aí, se o sangue de dragão tivesse feito chamado todas as células de coagulação lá, todo mundo, do corpo todo. E aí ele ele, né? fechou ali só em cima, o dentro, né? A profundidade da ferida não tratou, né? Isso, e aí aquilo ficou, né? E aí, nesse momento, eu precisei de ajuda, porque eu procurei uma colega enfermeira que trabalhava numa unidade de saúde, porque eu olhei aquilo e falei assim, gente, preciso desbridar isso. Porque eu não sei se isso aqui é capa necrótica ou se isso aqui é só a cor do sangue de dragão. Passei um anestésico, esfreguei com clorexidine e fui lá para o pronto-socorro, para a unidade de saúde básica, que a minha amiga trabalhava, mostrei, todo mundo olhou para aquele pé e falou, minha filha, ortopedista e antibiótico. E aí falei, e agora, né? Que cara eu vou chegar para ortopedista e falar assim, olha, eu usei um produto. Falei, mas vou ter que falar, né? E aí começa, a gente é da área da saúde, geralmente a gente chega no cidade pequena, Ribeirão Preto é grande, mas todo mundo se conhece, né? Aí foi aquele fala-fala, né? Tá vendo? Você não devia mexer com essas coisas. Onde já se viu você ter saído da onde saiu para trabalhar com isso? E foi daí que eu falei, não, mas isso não vai ficar assim. E comecei a estudar formas que eu podia, vamos lá, vamos começar com os olhos graxos, vai. Gente, quantos anos a gente tá lá com aquele girassol no hospital e ele nem é de lá o melhor dos girassóis para estar usando na pele daqueles pacientes, não foi? E foi nisso que eu comecei a estudar, procurar alguns artigos que falavam de cicatrização, fiz o uso do antibiótico, não tinha jeito, ficou muito. Eu não, com a minha inteligência de investigadora, ela não foi muito aguçada, assim, eu não tirei fotos do pé todo para mostrar, eu não fiz vídeos do pé todo, eu só tirava foto da ferida. E falava assim, gente, olha que falta, né, um vídeo de oportunidade de ensino, porque a pessoa vê o que era a flutuação, o que estava acontecendo no tornozelo, porque o ferimento era na base do pé, e o desfecho foi até o tornozelo, né? E nisso, começamos a fazer o desbridamento com papaína, então, olha ali o creme de papaína também presente, né? É um produto natural. Comecei a fazer o uso das formulações que eu tinha. Peraí, que agora. Comecei a estudar a poder de cicatrização do bálsamo de copaíba, né? De como essa ação, junto com óleos graxos, ia fazer, o que eu podia colocar para ajudar a amenizar a dor também. E dessa forma foram nascendo os protocolos que eu segui. E meu maior medo era que, como cabia o dedinho dentro da profundidade, eu falava assim, isso aqui eu não vou ter reposição. O ortopedista me falou, você não vai ter reposição dessa matéria, ele vai ficar um escavadinho. Eu falava assim, não vai ficar um escavadinho. A gente tem que dar um jeito, né? Como vou ficar com esse buraquinho na sola do pé, que cabe um dedinho dentro? E seguindo, aí fui ver, vamos ver quais são os óleos que vão trabalhar melhor a dor e ao mesmo tempo que trabalha a dor, traz uma maior oxigenação para aquela região, né? Então, vamos lá buscar o Wintergreen também, né? Associado ali com os óleos graxos e seguir tocando a sinergia. Passou daquela fase que a dor era muito intensa e tinha ali aquela questão, né, da ação. Tá, tô tomando antibiótico. Gabriela, mas você estava tomando antibiótico. Tá bom, gente, mas eu também estava usando óleos essenciais com poder bactericida, né, com poder virótico no tópico, tá? Então tinha ali uma união,
né? A gente tem muitos trabalhos hoje em dia que mostram o uso de certos óleos essenciais para quebrar a barreira da bactéria para poder o antibiótico penetrar. Exatamente. É o Trabalhando em começo. conjunto, né? Trabalhando em conjunto. Exato. Então, né? Hoje, inclusive, dei uma ideia para uma amiga minha da Unicamp para fazer. Ela trabalha com limpezas de superfície, né? E aí ela começou a procurar uma coisa que pudesse ser novidade, assim. Falei para ela: ai, por que você não pesquisa o óleo de tomilho nessa superfície, hein? Você já pensou? Já tem estudo dele trabalhando a questão do acineto, né? Mostrando que na placa de quem sabe na limpeza de superfície. Mas, voltando aqui, então, essa era a ideia. Trazer esse conteúdo, buscar essas formas para poder cuidar daquele espaço ali e trazer a vitalização. E aí, com isso, eu falei: preciso de mais manteiga, preciso que esse manto lipídico aqui tenha, assim, muita força, né? Então, fui atrás da manteiga de karité também, associado com mais óleos graxos, né? Até mesmo diferenciado do óleo graxo, né? O meu próprio macerado de calêndula. E para aumentar ali o que a gente precisava, né? Dos óleos graxos essenciais, né? Aqueles que a gente não produz, mas que a gente precisa consumir. E a gente consome muito pela forma de alimento. Então, aqui eu estava ajudando pela questão do uso tópico, né? E também a velha e maravilhosa lavândula, que estava ali presente na formulação, também para ajudar com esse potencial cicatrizador. E nisso, resumindo, em 28 dias, sendo o processo de troca, né, da camada queratinócita, eu cheguei com a pele praticamente muito sensível, muito fina, mas sem nenhuma depressão. Né? Fantástico, né? Fazendo uso 4 vezes ao dia, mantendo sempre que é possível, porque, gente, se tem uma coisa que é difícil é cuidar de pé, porque você tem que manter a ferida aberta, mas você tem que andar, então você não pode sujar. Aí você tem uma criança, na época o Vicente estava com 1 ano, ele começou a andar com 10 meses. Nossa. Então, é difícil. Mas foi desse jeito, então o artigo abordou todo esse processo de dificuldade, todo esse processo, a parte do erro e a parte da construção do conhecimento, a busca, quais artigos eu tinha que buscar, quais eram assim, mas eu escutei isso no grupo desse óleo, mas será que tem alguma coisa lá no PubMed que é, né, a nossa base dos artigos que vai me trazer realmente uma relevância? Deixa eu discutir isso, deixa eu ver isso com as pessoas. E fui construindo e no final tive esse bom resultado. Hoje eu não sei nem de onde foi a ferida. Olha, não ficou tem nada, sinal. né? Não ficou nem um sinalzinho. Que beleza. Fantástico, né? Resultado fantástico que você teve, né? E foi legal, né? Porque depois você até observou que você podia usar o sangue de dragão em outro momento, né? Isso, e aí depois você vê, você vai estudar, e você vai desenvolver o uso do sangue de dragão, lembrar que ele tem que ter ali a sua afinidade aquosa para estar fazendo uso, que ele é maravilhoso mesmo para a pele. Desses estudos eu consegui desenvolver um creme que a maioria dos meus idosos usam, né? E que assim traz uma resposta para a pele deles que é fantástica. Sou apaixonada na resposta dele. E assim, aumentando ainda mais o meu interesse pelos óleos graxos também, né? A gente saiu um pouquinho desse mundo de ficar só na calêndula, no abacate, no jojoba, na rosa mosqueta, e vamos pegar um mundo maior, né? Até assim, não fora, mas aqui dentro mesmo, ver o buruti, ver a castanha do Pará, né? E tantos outros que são enriquecedores e que às vezes só por eles, a depender do tamanho da ferida, o potencial cicatrizante deles, né, por exemplo, da rosa mosqueta, ou talvez até mesmo de uma associação com um bálsamo, né, que não seria uso puro, mas a associação com bálsamo já seria suficiente, sem nem precisar dessa afinidade e desse poder que os óleos essenciais vai trazer, e deixar o uso do óleo essencial para processos mais complexos.
Exatamente. Você até se falou no final, né, que achava bacana que talvez você tivesse feito usado no soro o sangue para fazer uma limpeza, né? Feito o uso com o soro fisiológico, né? Porque aí teria uma afinidade maior, talvez uma melhor penetração dele e do efeito dele, né? E não ia fazer esse efeito meio oclusivo que ele acabou fazendo ali, que você não precisava naquele momento. Talvez mais lá no final só, né? Eu associei ele à ferramenta de guerra. Ele deveria ir para a guerra, que aí se alguém, né, você joga lá correndo e deveria ter sido usado, assim. Acho que é isso, gente. Depois a gente volta a falar do que se sentiu na hora de escrever o artigo, a gente volta a falar um pouco sobre isso, mas tudo que você falou aí conecta muito com o trabalho da Bruna, não é, Bruna? É, verdade, bastante. Muito. Você queria se apresentar antes, Bruna, para daí falar um pouco? Claro, vamos lá. Bom, eu sou farmacêutica, hospitalar e clínica e sou pós-graduada em aromaterapia, também sou membro da Braroma e, enfim, tenho diversos cursos aí na área. E quando surgiu, esse artigo, na verdade, ele surgiu ao acaso e eu só tinha os registros porque tinha um outro profissional comigo, acompanhando, senão eu não teria tido, né? Nem o insight e nem as imagens, enfim. Esse artigo foi feito com meu filho, né? Ele é uma criança de 8 anos, ele teve 2 cortes contusos na face, né? Que eram dignos de uma sutura aí bem feita. E ele caiu de rosto no chão e aí esfolou todo o rosto, ficou como uma queimadura de abrasão, né? Por abrasão. E o primeiro ímpeto foi, né? E aí, o que a gente faz? Vai para o hospital? Não vai? Rosto, era um domingo, a gente nem estava com ele estava na casa de uma amiga, né? Então, aí quando eu cheguei de São Paulo, que não estava na cidade, e aí eu falei assim, bom, se a gente for para o hospital, a gente sabe que vai ser um pediatra que vai atender e com a melhor das boas intenções vai suturar, mas não é uma sutura de plástico, né? Então, essa era a minha preocupação, de fato, inicial, assim, com essa integridade, com autoestima, com isso, queria estar mexendo com ele. E aí eu entrei em contato com um cirurgião plástico aqui da cidade, para que assim, preciso que você avalie ele, mesmo sendo um domingo, enfim, preciso que você avalie ele, para entender se for realmente indicação de sutura, ok, vamos para o hospital e é isso, né? Agora, se não, vamos ver como que a gente consegue manejar. E aí ele avaliou o meu filho e falou, olha, indicação de sutura Ele falou, mas se fossem os meus filhos, ele tinha idade próxima, né? Ele falou, eu não faria. Falou, porque a gente consegue ter bons resultados, assim, pensando que padrão ouro, né, dentro de um hospital, enfim, nesses casos, é de conservar, né, a integridade da pele e tudo mais, a gente não faria isso, porque a sutura vai ficar marca, né? Ok, então, tendo isso em vista, eu falei, beleza, já decidido para onde a gente vai dar o primeiro tiro, né? Agora vamos sair mergulhando em mar aberto aí para ver o que é feito. E aí foi isso, assim, aí a prescrição dele inicial, né, foi apenas o primeiro dia lavagem com muito soro fisiológico nas regiões, e aí a partir do segundo dia era aquela prescrição clássica do Dersane, né, então, enfim, né, a gente sabe, né, dentro do hospital é isso, é o que mais usa ali, é o Dersane, lá no setor de queimados é isso, é Dersane o tempo inteiro. E aí, beleza, eu peguei e fui embora com isso, né, com essa receita, essa prescrição dele. E aí, a hora que a poeira começou a baixar, né, de um dia para o outro, aí começaram a pipocar os questionamentos na minha cabeça, né? Eu falei, bom, vamos lá, né? Se é Dersane, por que não, então, um óleo graxo de boa qualidade? Aí também veio na minha cabeça os óleos essenciais, obviamente, foi a primeira coisa que veio. Pensei na pitanga, que eu já tive um corte com um copo na mão, que foi ótimo, assim, a cicatrização. Comecei a pensar, pensei na lavanda, pensei no patchouli, pensei na mirra, pensei na copaíba, pensei em um monte de coisa. Mas aí começa, né? Você começa a ver que é muito além disso. Não é só o óleo essencial em si. Aí você começa, é face, é uma criança, é um risco de oxidação, é um risco de contaminação, é aumento de risco tipo de reação adversa, porque vai direto, né? É sistêmico ali o efeito, então já está todo aberto, você ainda vai colocar mais coisa dentro. Então aí começou a me dar um medinho. Eu falei, opa, peraí, que não é bem por aí. Eu falei, acho que não é isso. E aí falei, deixa eu dar um passo atrás. Então vamos, de fato, pensar em óleos vegetais de boa qualidade,
já que a ideia nesse momento não é fechar, né? Não é fazer essa cicatrização emergencial, e sim de garantir uma boa integridade da pele, né? Criar uma barreira de proteção, principalmente, por ser uma criança e que é superativa, e como é que ia ser isso na escola, e brincando, e enfim, né? Essa era a principal preocupação. E aí que eu falei assim, bom, deixa eu ver o que eu tenho em casa lacrado, né? Porque tem essa questão também, esse risco de oxidação e de contaminação. E aí eu, por sorte, 2 dias antes tinha chegado um óleo Massol da Laszlo em casa, e aí eu falei, putz, massa demais a combinação, né? Ali a gente vai ter os 3 óleos graxos, né, essenciais ali, ômega 3, 6 e 9, eu falei, vamos embora. E aí, ok, formulei tudo isso na minha cabeça, e aí eu falei, agora, né? Agora vamos falar com o médico, porque não é simples assim, né? Principalmente por ser meu filho, né? Muitas vezes vem a emoção muito mais do que o racional. E aí eu falei com ele, e aí ele falou, olha, Bruna, eu não tenho conhecimento algum para te falar vai ou não. Ele falou, mas assim, se você está me falando, eu acredito em você. Ele falou, se você me falasse, me sugerisse óleos essenciais, eu já ia falar, não conte comigo, no caso. Mas como você está me sugerindo isso, dos óleos vegetais, por que não? Eu falei, beleza, ok, primeiro sim. Falei assim, agora é o segundo, né, que eu estava buscando. Falei, uma outra coisa que eu havia pensado era, de fato, nessa primeira fase, que foi dividido, né, em 3 fases do tratamento. Nessa primeira fase seria criar uma barreira, de fato, protetora ali para que não tivesse essa perda de água, né, e ficasse, garantisse essa umectação. Então, eu falei para ele, e se a gente fizer uma pomada? Porque aí a gente vai ficar com mais tempo ainda na pele, né? Garantindo essa oclusão, assim, e que por estar uma região muito dolorida, muito machucada, era difícil, assim. Toda vez que eu ia aplicar alguma coisa nele, ele chorava, sentia muita dor, enfim, até para tomar banho era um caos. Então, pensei, se a gente for colocar só um óleo vegetal, talvez, ele vai absorver rápido, e a gente vai ter que ficar reaplicando. Então, aí eu sugeri a pomada, né, nessa primeira etapa, e ele falou, bom, se você sabe fazer, se você garante, vamos embora, né? E aí foi isso que eu fiz. E aí, por conta disso, ele falou, olha, mas o que eu quero que você, tipo, todos os dias me mande foto dele. Falou assim, porque eu preciso, assim, como fui eu que dei o primeiro atendimento, eu preciso entender como que as coisas estão evoluindo. E se, de fato, a gente começar a perder a mão, eu preciso entrar no jogo de novo. Falei, tá ótimo, vamos embora. Me sinto até mais segura, né, por se tratar do meu filho. E aí, assim foi feito. Então, a primeira semana foi feita uma barreira com cera de carnaúba apenas e o óleo Massol. E aí, depois disso, a hora que já começou a ficar, não tinha mais tanta aquela secreção, né, saindo, pus, enfim, toda aquela questão, aí mudou a fórmula. Aí eu falei, bom, agora a gente precisa garantir, de fato, dar qualidade para essa pele se regenerar, né, começar a se regenerar novamente. E aí entrou a manteiga de karité. Então, aí entrou a manteiga de karité, saiu o Massol, manteve a cera, só que aí foi feito numa proporção em que ela ficava mais pastosa do que na primeira, em que ficava mais selada, né? E também entrou a rosa mosqueta. Então, aí depois disso foi feito 30 dias dessa segunda fase, e aí também a gente entrou com protetor solar, né? Para garantir aí, boné, enfim. Mas o intuito principal era diminuir as fibrinas, né? Porque já tinham os 2 pontos ali principais, onde eram mais profundos, em que começou a juntar bastante fibrina. Então, esse era o intuito aí também da manteiga, né? Associando para ela conseguir fazer deixar, né, essa condição da pele mais melhor, né? Promover essa regeneração. E aí, depois, na última etapa de tudo isso, é que entrou somente a rosa mosqueta, né? E aí a gente ficou durante 60, 90 dias usando só rosa mosqueta à noite. Então, e a gente teve uns resultados, assim, incríveis. E aí, só voltando, né? Quando surgiu a ideia, foi isso, assim, tinha quase um mês de tratamento. Eu comecei a olhar as fotos para mandar para ele, né? A outra, eu falei, caramba, meu, como evoluiu legal isso. Tá muito bacana. E aí que começou a surgir a ideia. Eu falei, puxa, eu acho que isso seria legal, assim, para ajudar outros aromaterapeutas e tal, ver como uma possibilidade além dos óleos essenciais, né? Da gente sair um pouco disso, daquele hiperfoco, né? E ver que existem outras possibilidades de tratamento.
E aí eu falei assim, bom, e agora, para onde ir, né? E aí já existe, né, outras revistas, enfim, mas eu não me sentia tão segura para escrever lá, e enfim. E aí eu falei com a Karina, né, que é minha amiga e é professora do Minha Vida Nada Down, e eu falei para ela, falei, cá, olha isso, falei assim, eu acho que pode ser bacana, eu falei, só me orienta para onde ir, né? E aí que ela falou do PAB, eu falei, bom, vamos embora então. E foi muito legal, assim, deu bastante frutos esse artigo, e gerou bastante frutos, e foi muito bacana, porque foi feito o contrário, né? Ao invés de, tipo, às vezes quando a gente faz um estudo controlado, né, que nem a Gabi estava falando, você tem toda uma preparação, né? Então você levanta a literatura, você faz todo um trabalho, né, de pesquisa. E no meu caso foi o contrário, porque primeiro eu meio que agia assim com o conhecimento que eu tinha e de acordo com os olhos que eu tinha também, né, que estavam restritos ali, no sentido de que eu queria algo que tivesse lacrado. Eu não ia colocar nada no rostinho dele que não tivesse, pelo medo, assim, de estar oxidado mesmo. E aí, depois disso, quando eu comecei a falar assim, agora deixa eu procurar material para escrever o artigo. E aí que começou a pipocar um monte de informações muito legais, assim, que se cruzarem. Eu falei, caramba, meu, se tivesse pensado nisso antes, talvez não tivesse dado tão certo. Exato. É bem assim, né? Às vezes a intuição de mãe vale mais do que milhões, né? Com certeza. Mas você usou algo a mais também, né? No artigo você conta que você fez a... Acho que é legal contar também essa parte. Sim, sim. Na primeira semana, foi na primeira semana o que aconteceu. Porque aí começa aquela loucura, né? De um médico daqui, outro dali, começa a falar, enfim. E aí eu fui numa dermato na terça-feira, porque isso foi no domingo, né? Na terça. Que aí meu marido tava no meu pé, né? Tipo, e aí? Você vai bancar isso mesmo? Tipo, é rosto do nosso filho? E aí fica meio aquela pressão, e você falando, eu sei que eu tô fazendo, ao mesmo tempo que você fala, puxa vida, é rosto. E aí eu falei assim, tá bom, vamos marcar uma dermato, então vamos levar ele, né? E aí levei ele nessa dermato, e aí ela fez um mini terrorismo, enfim, e falando que ela achou que estava muito inchado o rosto dele, e que era normal fratura de zigomático com essas quedas, e que não sei o quê, enfim. Aí a gente saiu dali, fomos direto para o hospital para fazer um raio-x, e eu já, tipo, super aflita, falei, meu, não é possível que eu comi bola com isso, enfim. Mas graças a Deus não tinha fraturado nada. E aí ela falou assim, não, eu sugiro que você faça LED, 5 sessões de LED. E aí eu falei, bom, e agora, né? Aí eu falei com o Danilo, que era o cirurgião plástico, que estava comigo no caso, e que inclusive está no artigo. E aí eu falei, e aí ele falou assim, Bruna, eu não tenho bagagem, ferramenta para te falar assim, faz ou não faz. Ele falou, para mim não adianta de nada. Ele falou, mas se você quiser fazer, tá tudo certo. Ele falou, mal não vai fazer. Eu falei, tá bom. E aí eu fiquei com aquela informação, aí fui pesquisar, vi que tipo, realmente mal não ia fazer. E aí foram feitas 2 sessões de LED. Então, isso eu coloco como um viés do artigo, porque a gente não pode bater o martelo e falar 100% foi os óleos essenciais, os óleos vegetais e manteigas, mas acabou que eu fiz 2 sessões na semana e falei, meu, eu não vou fazer mais nada, tipo, tá ótimo, não vou fazer mais 5 sessões, aí eu já estava mais segura. Falei, tá tudo certo, deixa comigo aqui, com a gente, com os plásticos junto, né, dá mais garantia, enfim. E aí foi isso. Então, eu acredito que sim, que pode ter ajudado, ao mesmo tempo que eu não acho que foi o mérito do LED. 2 sessões, né? Então, até o dia que eu apresentei esse caso na Laszlo, tinha até uma pessoa que trabalha com oncologia e com LED lá. E aí eu coloquei isso, né? Eu falei assim, não dá para a gente bater o martelo. E aí ela falou assim, olha, Bruna, por tudo que eu já vi acontecer, que a gente acompanha diariamente lesões, assim, usando LED, usando óleos e manteigas, enfim, eu tenho certeza hoje que foram os óleos e as manteigas que fizeram esse resultado e não o LED. Eu falei, bom, enfim, né, aquela história, não tem como omitir isso e puxar a sardinha para falar que foi isso, mas no fundo eu também acredito que tenha sido o potencial de fato dos óleos, que a gente deu uma condição para que essa pele se regenerasse sozinha, né?
não foi colocado nada de aditivos ali, né? Ou mesmo dos próprios óleos essenciais. Poderia, talvez, ter colocado num segundo, terceiro momento? Poderia. Mas eu continuei meio ansiosa por ser, eu sou muito conservadora com criança. Eu atendo crianças e eu fico com medo, às vezes, de colocar. Poderia ter colocado talvez menos do que, sei lá, 0,25%? Poderia, mas não coloquei. Foi uma escolha do momento e não coloquei. Se tivesse sido em outra parte do corpo, eu acredito que eu teria colocado. Mas por ser rosto, eu optei em não fazer dessa maneira. E deu um resultado muito bacana, né? Foi muito legal, muito legal. Hoje em dia, as fotos que você enviou, que estão... todo acompanhamento, né? Enfim. É excelente. o rostinho dele, hoje em dia, assim, você vê, né? Essa que é mais próxima ao olho, mas essa outra próxima à boca, assim, a que teve na testa também, que era mais superficial, né? Essa não teria. Essa foi feita um ponto falso, né? Mas essas outras duas que eram para ponto estão muito legais, assim. Então, você vê, né, um pouquinho, assim, meio que em alto relevo ali, mas eu acredito que conforme ele vai crescendo, não vai, isso vai desaparecer, ou mesmo vai para outro lugar, enfim. E se a gente tivesse feito a sutura, com certeza estaria ali, né? A cicatriz, Vai ficar marcado. Isso mesmo. De ver, né, são dois artigos que trabalharam essencialmente, né, ali com manteigas e com óleos, e para vocês verem como as manteigas e os óleos vegetais, muitas vezes já resolvem, já falou isso em algumas aulas lá no PAB, né, Rê? No grupo de estudos, como às vezes só os óleos vegetais e as manteigas resolvem muitos dos problemas que a gente tem. Com certeza. A gente fica nesse ímpeto, né, muitas vezes, nessa paixão de vamos usar os óleos, não sei o que eles são maravilhosos. Eles são, mas nem sempre é isso que a gente precisa, né? Não é então, isso que vai resolver ali na hora. Regenerar uma pele, você não vai fazer uma regeneração ali só com óleo, você precisa ter um bom veículo, né? E que não é só um diluente. Então, às vezes só ele já faz o trabalho. A gente uma vez estava falando sobre aquele livro de aromadermatologia que tem, né, da editora Lazo, e quando a gente falou dele, a gente falou assim, olha, é um livro que eu acho que todo aromaterapeuta tem que ter. Você tem que entender um pouquinho de pele, porque você vai fazer aplicação tópica, então você tem que entender todos esses processos, né? Então, faz parte, né? Como a gente faz a aplicação tópica, a gente tem que entender como funciona a pele e todo o poder desses carreadores que a gente tem, que são maravilhosos. Como a Gabi falou aqui ainda, os brasileiros que a gente tem, né? Que a gente fala muito aqui no PAB. Tem castanha, tem a andiroba, tem o buriti, que também podem fazer aí ações maravilhosas, né? E, claro, quando precisar, a gente une com os óleos essenciais. E acrescenta, né? É isso aí. Tem momentos, né? Tem momentos. E aí a Thaís tem um também que vai falar de cicatrização, já é esse foi realmente o atendimento dela com outra pessoa, né? Eu acho até foi bacana, porque tanto da Gabi como da Bruna foi uma experiência que elas tiveram com elas, então é mais difícil, eu acho, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, escrever o artigo, porque foram experiências que elas viveram, né? Então tem aí um pouco de dificuldade, mas eu acho que a gente vai falar um pouco disso, sobre a escrita do artigo, sobre essas dificuldades. Já da Thaís foi um atendimento que você fez, né, Thaís? Se apresenta um pouquinho antes, depois você conta do teu artigo. Bom, eu sou a Thaís Camassola, da Atmosfera Aromaterapia, e ao contrário das meninas, né, eu não sou da área da saúde, eu vim da aromaterapia do hobby, né, e resolvi começar a estudar por conta dessas informações, dessas desinformações que a gente vê, né, por aí, fui estudando, enfim. Então, esse estudo de caso, no caso, ele foi no período do meu estágio, quando eu estava fazendo a formação na Harmonie. Então, a gente tinha que fazer aqueles atendimentos, né, cumprir horas, enfim. Mas eu confesso que naquele momento, então, eu não tinha o conhecimento ainda dessa potencialidade dos óleos, né, essenciais, principalmente os vegetais, na nossa pele. Eu ainda estava muito naquilo do vibracional, né, porque eu vim da perfumaria, né, eu vim da perfumaria como hobby, então eu estava muito naquilo da inalação, né, inalação, sempre trabalhei muito com isso, não tinha conhecimento. Mas eu sempre gostei muito de questões de pele, até porque eu já tinha passado por uma questão de pele e fui, acredito que, curada por remédios caseiros, digamos assim, né? Eu gosto também um pouco dessa linha, mas enfim.
apareceu, né? Esse caso também é uma pessoa conhecida, mas enfim, era um senhor, né, de 63 anos já. Então a gente tem que fazer todo esse estudo, né, da pessoa, da condição. É diferente de você, né, por exemplo, estar tratando crianças ou jovens que têm uma taxa de regeneração muito mais alta, né, quando a gente fala de pele. Então já é uma pessoa de 63 anos naquele período. E ele tinha uma fissura, né, um corte crônico, assim, bem na região do dedão, dos dois, né? E era um negócio que estava ali com ele há mais de 40 anos. E ele estava já completamente desolado, desacreditado de qualquer coisa, porque já tinha feito de tudo, né? Passado por médicos, dermatologistas. E querendo ou não, né, gente, é a área que a gente tem contato e está trabalhando o tempo inteiro. Então, quando ele chegou, ele estava usando o Super Bonder no corte, porque sangrava muito, doía muito, e ele, na verdade, veio atrás, assim, porque ele ouviu falar da copaíba, né, da óleo resina de copaíba, na verdade, a copaíba, né, para usar puro, e eu estava estudando e tudo ali, eu falei, não, vamos fazer alguma coisa. Eu sempre sou daquelas, de fazer com aquilo que eu tenho, né, então, como eu estava bem no começo, eu ainda não tinha muitas bases, não tinha muitas coisas, e eu pensei, bom, na situação que está tão grave, vamos arriscar, né? Fazer com aquilo que eu tenho e testar. E primeiro, assim, para com tudo que você está usando, né? Ele está usando o Super Bonder ali, porque ele trabalhava com marcenaria, né? Então, assim, ainda fazendo força nos dedos. Então, era uma região que estava muito sensível e muito machucada. Imagina, né, gente? Mais de 40 anos ali daquele jeito. Então eu falei, vamos fazer alguma coisa. Ele usava também creme, né, para hidratar a mão, mas cremes comuns do mercado, enfim. E aí eu pensei, vamos fazer, vamos estudar, né, vamos ver. Então fiz aquela análise, aquela conversa, ouvi, aquela escuta de toda a história dele. O que eu fui percebendo que eu acho que foi uma chave, assim, dentro desse estudo, que sempre foi tratado algo ali só local, a limpeza, né? E nunca ninguém olhou para o ambiente em que ele estava e que poderia ser algo a mais, né? O que sensibilizava tanto o dedo, aquela região ali. Então, eu acho que a sinergia que eu trabalhei no início, eu trouxe o básico, né? Óleo resina de copaíba, o patchouli e a lavanda. Eu fiz um creme, porque, né, conversando com ele, o rolou, ele achou meio estranho, o óleo, então eu falei, vamos começar com creme, né, para ver, para com o que você está usando. A lavanda também já ia trazer, né, aliás, os três, né, já iam dar uma aliviada, a gente sabe todo o potencial anti-inflamatório, na questão da dor, da cicatrização, né, não era um corte tão profundo. Né? Isso, exatamente, então a sinergia ficou muito boa. E dentro da primeira semana, eu fiquei impressionada. Na verdade, todo mundo ficou impressionado, porque o sangramento parou, né? A dor, assim, reduziu 90%, e a cicatrização também já tinha começado, já tinha um sinalzinho, assim, só. E aí, sempre muita observação, né? E o que eu percebi? Que na mão direita, né, como ele é destro, era mais difícil de cicatrizar. Então, eu falei, tem muito a ver com o ambiente. E aí comecei a pensar, né? Até conversei também com uma prima minha que é médica, né? E eu pensei, será que não pode ter algo alérgico, né? Ali, esse contato com produtos químicos. E aí, conversando com ele, né, ao longo da história, da vida dele, todo esse tempo, eu falei, tá, mas sempre foi assim? Aí, observando que um período que ele ficou afastado dessa atividade da marcenaria, por exemplo, que ele trabalhava com alimentos, o dedo não ficava nessa condição. Né? Então, eu pensei, porque tem ali a força, tudo, mas tem alguma coisa que está sensibilizando demais, né? E eu não sou da área da saúde, não sou da dermato, mas eu gostei muito desse resultado e a gente viu que foi muito, muito rápido, assim, né? Então, a gente fazia os tempos de pausa também, né? Deixava sem usar, e o que percebia que voltava, né? Mas antes dos tempos de pausa, a gente viu ali que em 30 dias cicatrizou completamente, né? Tinha fechado e mantido, porque o que ele percebia ao longo do tempo é que tudo que ele utilizava antes não dava muito resultado, porque, como a gente falou, é uma região que você usa muitas horas, tudo que tu vai fazer, né? Tu tá ali usando aquela região. Então, hoje em dia, né, isso já faz mais de quase 2 anos já que a gente fez esse protocolo, então hoje a gente continua com esses atendimentos, né?
E eu também fiz depois do creme, como ele viu que estava dando resultado, aí eu fiz um rolãozinho, daí sim com óleos vegetais, né? Carreadores ali para ele usar só em cima da fissura no momento que ele fosse trabalhar. Aplicação 2 vezes por dia, eu comecei com 2%, né? Algo que uma diluição, uma concentração assim que é segura, né? Eu falei, vou começar com algo que depois, se precisar, a gente pode aumentar. Então, hoje em dia, né, até a gente continua utilizando, porque hoje ele já não trabalha mais na marcenaria, ele trabalha com comunicação visual, mas então tem contato com produtos químicos, né? Não faz talvez tanta força como antes, e essa força também não é algo tão grande, mas eu acredito que algo químico, eu até sugeri que ele fizesse testes, né, específicos, mas enfim, ele não quis, né? E a gente sabe, então hoje ele já tem aí 63 anos e é uma pele, né, uma pele idosa, é uma pele que já não tem aquele super resultado. Mas de tudo que ele já fez, assim, foi o que mais efetivo. E a gente observa também que no frio, né, às vezes piora, né? A gente sabe que o frio aqui é muito frio, tem a questão do vento, então a gente já fica com a pele também mais sensível, toma banho com água quente, então sempre olhando para toda, né, a questão ambiental e ouvir o que a pessoa tem a falar, porque o que eu percebi, né, trazendo essa parte do aromaterapeuta mesmo, é que, tipo assim, já ninguém dava mais bola para aquilo. Ele mesmo acostumou. E quando eu vi, eu fiquei tão chocada. Pela foto a gente vê, a gente fala, nossa, como tava feio ali, né? E assim, usando Super Bonder. Super Bonder. Super Bonder, diz que fosse uma coisa... Que judiaria, sabe, esse termo, assim. E ali, com dor, e já não estava conseguindo dormir direito, latejava, já tinha até tomado remédio para dormir em algum momento, assim, mas o problema não era esse, né? Era ali. Então, hoje a gente até melhorou um pouco, né? Assim, agora que eu confesso, gente, que eu estou estudando mais essa parte das bases, né? Até tenho estudado com a Amanda, para poder melhorar. Até então, eu uso creme pronto, né? Base pronta, aquilo que eu sempre, né? Aquilo que eu tenho. Então, assim, hoje já faço um creme, coloco também óleos vegetais. Eu gosto muito do óleo vegetal de maracujá, de semente de maracujá, que para mim ele sozinho ele já resolve muita coisa, né? Com criança também eu gosto muito de usar, comigo também. Então faço essa concentração, uso os mesmos óleos, uso a copaíba, o patchouli, a lavanda. Hoje eu só adicionei mais o sândalo, o amíris, que é o que eu tenho, e a camomila romana, né? E aumentei um pouco a concentração. Eu trabalho aí com em torno de 3, 3,5. No inverno a gente vai para um 4, né? E sempre assim, usa, dá períodos de pausa, porque a gente percebe que fazendo atividade machuca, né? Então, até agora ele vai aposentar, daqui a um tempo ele vai parar com as atividades, aí eu acredito que realmente vai melhorar, né, a condição, assim. Porque aí não vai ter o atrito, né, do trabalho. E o contato, né? Acredito que o contato com os produtos químicos, abrasivos, ao longo da vida, durante muito tempo, né? Durante o dia, já a pele já está, tipo assim, pedindo socorro, me tirem daqui, né? E é difícil também, porque dependendo da pessoa, não quer ficar usando, por exemplo, luva, que seria o ideal, né? Tá trabalhando ali E é difícil mudar essa mentalidade muitas vezes, né, Thaís? Então a gente tem que usar, como você falou, as ferramentas que a gente tem para dar uma qualidade de vida para aquela pessoa, né? Essa questão de ele usar Super Bond foi na época assim, foi um choque, né? Você vê o desespero da pessoa, né? Ela usou o Super Bond que a gente, quando vai no dedo, vem uma agonia, porque cola ali, né? Arde, né? Deus me livre. Porque sentir melhor com a Super Bond, olha só que loucura, né? Então, imagina até como que estava infeccionado, e aí eu fui conversando, explicando, né, numa linguagem bem acessível, dizendo que, olha, quando, né, o senhor coloca Super Bonder, pode ser que vai alguma sujeirinha, pode ser que traga até mais alguma coisa do ambiente, a gente não sabe. A sorte é que ele não era um corte tão profundo. Né? Então, assim, e tudo com muita cautela, porque a gente sabe que uma pessoa de idade, né, tem as suas limitações também para fazer exatamente aquilo que a gente orienta. Então, eu gostaria mesmo que ele pudesse fazer um teste, né, ali alérgico, mas enfim, tivemos um ótimo resultado com o básico e a nossa querida e amada copaíba, né, que é o majoritário da formulação, é o que eu usei mais.
e que ela nunca, né? Ela, para mim, a copaíba, o patchouli e a lavanda, olhando para essa questão agora dos óleos essenciais, assim mesmo, é uma sinergia que para cicatrização, para mim, assim, ela não falha, né? É uma segura, né? E rápida. Então, todo mundo ficou muito impressionado com o resultado. E aí esse foi o tema do meu TCC, né? E aí por isso que as meninas me convidaram para apresentar aqui no PAB, porque eu mesma fiquei muito impressionada, porque até então eu realmente não conhecia esse potencial da aromadermata, tanto que hoje eu gosto muito, sou uma estudiosa, graças ao PAB também comprei o livro, estudo, faço muitos atendimentos de questões de pele, né, por conta disso, e sou encantada, cada resultado que a gente tem, a gente diz assim, nossa, que incrível. E quando você faz, então, que nem precisa de óleo essencial, só com, né, uma base vegetal ali, você diz, nossa, fantástico. Incrível. Então, todos os resultados foram formas diferentes de uso, né, coisas diferentes, mas todos tiveram resultados super bacanas, assim, né? E esses artigos a gente gosta muito aqui, né? A gente sempre fala deles aí como exemplo, porque que é aquela coisa olhar, né? Exato, e trazer o olhar de cada um e o que está sendo feito aqui, né? Que é magnífico isso. A forma de atuação, né? Exato. E assim, aonde que vocês aí se sentiram dificuldades? A Gabi falou um pouco mais sobre isso, de montar o artigo em si, né? A gente teve algumas conversas ali, a Gabi, porque usava termos técnicos, né, Gabi? Foi isso, né? Eu comecei a escrever o artigo, aí mandei o artigo, demorei, escrevi e disse assim, nossa, ficou bom. Daí a pouco a Jerusa me manda uma mensagem assim, Gabi, dá para explicar mais esse monte de termo técnico que você está usando? Aí eu falo assim, ai meu Deus, mas como? Porque na minha cabeça, naquele momento, assim, eu estava ainda tão imersa no ambiente hospitalar que, assim, eu não conseguia entender que se eu falar ferimento corto-contuso, que a pessoa não ia saber o que era, né? Não conseguia entender que, como assim, se eu, né? Como eu preciso resumir mais coisas, como que eu preciso detalhar mais? Então aí foi um processo, né? Aí minha irmã é professora de português, né? E eu falava assim, ó, lê isso aqui, circula para mim tudo que você acha. A Jerusa tinha me mandado um tanto, falei, se você lendo, como que você corrigiria isso para que outras pessoas lessem e ficassem de boa, né? E foi nesse sentido que eu achei mais difícil, e eu acho que também a questão da importância dos registros, né? Sim. Quando eu comecei a escrever ele, e aí para a aula eu não senti isso, mas para escrever o artigo, eu senti muito assim, tristeza pela pobreza que tinha de fotografia, de registros de imagem, né? Porque além do registro do evento, e a gente precisa frisar muito na importância dos registros dos nossos trabalhos dentro dos consultórios, né? De como isso é importante para validar a prática clínica, né? E para futuras justificativas, futuros trabalhos, a importância da gente ter registros de imagens também de qualidade e que mostrem o todo do acontecimento. Então, também fiquei triste com essa entrega nesse sentido, né? E também a questão que outra coisa que foi de dificuldade é falar assim, nossa, mas será que eu vou publicar mesmo uma coisa contando a parte errada que eu fiz, né? Assim, colocar isso no jogo, será que tá certo isso? E eu falo, crítica a gente já tem o tempo todo, né? Então vamos colocar, porque as pessoas precisam ver, e isso vai motivar outras pessoas também, que podem ter tido case de sucesso, mas que errou lá atrás com aquele case e por isso não quer contar, né? Porque é o que a Bruna falou, a gente tem muitos viés, muito viés, e é até importante a gente colocar que agora a gente tem a Threads lá no site da Braroma em português, né, para a gente poder até usar aquilo, não só para desenvolver pesquisa, mas fazer aquilo lá para a gente montar melhores os nossos relatórios, porque em algum momento a gente vai usar aquilo, né? A gente está no comecinho da história da ciência da aromaterapia, tá milênios, mas no que a gente entende hoje por saúde, evidência e prática clínica, a gente está no comecinho,
né? Então a gente tem que aproveitar disso, né? Ah, foi essas minhas dificuldades. A gente falou muito, né? Não foi Eu acho pouca. bacana porque a gente aprende com o erro, né? Sim. Eu acho que isso é para aprender com o erro, eu acho que isso é uma aprendizagem verdadeira, assim. A gente diz na educação, eu trabalhei muito com a educação, né, do aluno adulto, o aluno adulto aprende com o erro, com o que foi feito errado, né? E você mesmo fez, já entendeu, já corrigiu, e eu acho que isso é sensacional, né? Para aprendizagem mesmo, para ficar relatado e para a gente divulgar, né, todo esse processo. Como você falou, é importante, né, o aromaterapeuta fazer esses registros dos seus atendimentos, para o seu próprio estudo, mas também para saber o que foi feito, o que não foi, para relembrar. Isso ajuda muito a gente a crescer como profissional, né? E você, Bruna, onde você acha que você já tinha comentado um pouquinho, né? Que você ficou no começo, estava ali, viu as fotos, que você falou assim, olha o que eu tenho. Mas foi bem isso. O que você sentiu mais difícil, assim? Então, o primeiro momento, assim, me passou isso pela cabeça, mas eu falei, caramba, meu, eu tô meio enferrujada com isso. Faz tempo que eu não faço artigo, que eu não escrevo. Falei, o que eu tô... será? Aí ficou o será, mas eu falei assim, bom, um não já tenho, deixa eu ir atrás do sim, né? Aí começou tudo isso, de ok, aonde, o como, e aí, quando surgiu, aí eu falei, ok. E aí eu falei com a Regina, ela falou, você tem, acho que era 15 dias, né? Uma coisa assim. Tava muito perto da publicação, né? Eu falei, Jesus amado. Eu falei, mas tá bom, vamos lá, né? E aí eu peguei uma revista, né? Até que a Regina havia me mandado uma edição anterior para dar uma olhada como funcionava. E aí peguei um relato de caso que tinha lá e falei, deixa eu pegar essa estrutura para fazer mais ou menos dessa maneira, montar dessa maneira, e assim foi feito. Então, mas a minha maior dificuldade, assim, o tempo inteiro que me atormentava, e que era como que eu falei para a Regina algumas vezes sobre isso, porque era essa questão do viés, porque para mim era algo muito forte. Eu falava, como é que eu vou escrever uma coisa que eu não tenho certeza de que se foi só ela isolado, né? Então, mas assim, a gente sabe, quando você está dentro e começa a pesquisar também, né, muita coisa aí no meio acadêmico, a gente sabe que muitas pesquisas, quando dão erradas, né, não vai ser perdido dinheiro, eles simplesmente modificam ali os resultados, coloca ali numa estatística de uma maneira em que fique mais bonitinho. Então, eu pensei, falei, bom, isso já é feito, só que é velado, né? Então agora vamos falar como é feito, de fato, vamos colocar a cara a tapa, porque seria muito bonito falar só a parte boa, né? Mas eu falei assim, eu acho que é importante também, porque se for, mesmo que tenha sido com a ajuda do laser ou não, por que não? Também foi incrível. Sim. E não teve malefício, né? Mas... acho que não pode desmerecer o trabalho todo, né, que você fez com as manteigas e os óleos, enfim, e tudo que você usou. Isso realmente fez parte da conduta sua e do tratamento inteiro, né? Sim. Então, com certeza eles tiveram grande parte ali também, né? A gente fala assim... Mas era algo que ficava me atormentando, assim, eu falava, gente, como eu vou fazer? Será que faz sentido publicar uma coisa que, né, não sei se foi só isso, enfim. Mas é isso, assim, uma coisa que me veio aqui de falar, assim, para vocês é que, às vezes, a gente pensa muito em blend de óleos essenciais e pouco em blend de óleos vegetais, né? E, às vezes, misturando os óleos, assim, a gente tem... É muito legal, assim, um vai potencializando, muitas vezes, o efeito do outro, né? Exatamente. A parte de vitaminas, de ácidos graxos, a gente não tem, né, nos óleos essenciais. Então, para a pele, é isso que tem que vir em mente, assim, sempre, né, no primeiro ímpeto. Exatamente. E aquilo que a gente fala, né, se uma aromaterapia integrativa mesmo, tem que unir os dois lados, né? Você tem que... Não precisa trabalhar só com os óleos essenciais e vegetais, você pode trabalhar com outro, como a Gabi falou, ela estava tomando antibiótico junto, foi um trabalho em conjunto. Eu acho que é esse olhar que a gente tem que ter, assim, de trabalhar em conjunto com a medicina tradicional, talvez, que acho que é onde a gente vai ter um resultado melhor, né? E eu acho que também, às vezes, eu entendo, assim, que seja um pouco difícil acessar os médicos, né, em determinadas situações, mas a gente tem que meio que dar a cara a tapa e falar, olha, eu sei, é isso, tem
possibilidades, estudar antes e chegar, ó, é isso, dá para substituir aqui de uma maneira igual ou melhor ou superior e vamos embora, entendeu? Que foi o caso tipo, do óleo de girassol. Falei, meu, um óleo clarificado, por que não usar um óleo vegetal massa aí, né? Exatamente. E Thaís, onde você sentiu maior dificuldade? Bom, eu, ao contrário da Gabi, né, eu pensei, como é que eu vou escrever um artigo sobre aromadermatologia se eu não tenho esse conhecimento técnico, né, para isso? E eu também sou muito rigorosa quanto a essas questões, mas a minha área, eu sou de outra ciência, né? Então lá eu sou técnica, mas aqui eu estava muito no começo, então eu sentia essa insegurança, né? Mas assim, como eu já tinha escrito TCC também, aí a Jerusa e a Regina, não, mas não é algo tão profundo, né? Dá para fazer algo mais tranquilo, é até interessante, porque qualquer pessoa, né, leigos também podem ler, inclusive o próprio interagente, né, leu o artigo e conseguiu compreender, assim, porque não fiz nada muito, muito, né, profundo, foi bem superficial. Então, só busquei, né, saber se era algo como crônico ou então qual era o termo melhor para a questão da fissura, né, do corte, qual o termo que ficaria tranquilo. E na época ainda eu nem tinha o livro de dermatologia, se fosse hoje provavelmente, né, óbvio, a gente sempre evolui e melhora, então eu escreveria talvez um pouco melhor, mas eu acho que, né, eu estou nessa. E o que eu acho bem interessante, que é a linha que eu gosto, é que em todos os casos apresentados aqui, né, a gente fez com aquilo que a gente tinha em casa, então, e essa versatilidade de você misturar uma daqui, um de lá, então, de repente, se eu trouxesse um outro produto, as meninas também, a gente também teria resultados. Então, essa versatilidade, esse olhar, assim, esse conhecimento para você, não, mas eu tenho isso, vamos ver, vamos testar. Eu gosto muito. E a questão dos óleos vegetais, quando você começa a estudar, né, os óleos graxos, os carreadores, eles são outra paixão, né? A primeira, eu acho que é os óleos essenciais, e a segunda, eu pensava, nossa, como é que eu não sabia disso? Porque eu já tive problemas de pele, eu já tive melasma, e gastei, né, aquela loucura de dinheiro e produtos abrasivos e coisa nada. Pensando, nossa, podia ser tão mais simples, né? Então, hoje eu estou nesse processo, então você poder olhar, avaliar a velocidade que você quer, o tempo que você quer que o produto fique ali na pele, ter isso em mãos, assim, para mim, realmente é algo que eu acho muitas chaves, né? E às vezes a gente tem que trabalhar, eu acredito, essa questão da insegurança, né? Mas aí pensar, poxa, eu tenho tudo isso, e nas 3 questões ali eram situações graves, não tinha muito, e aí eu acho que é quando a gente se desafia mesmo, né? Não, vamos fazer, e aí a gente se impressiona e diz, nossa, melhor que encomenda, né? É isso aí. Então, as meninas me ajudaram muito também, né? Até porque eu estava nessa loucura de final de curso, e trabalhando, viajando, e os atendimentos e relatos, e elas não, calma, vai dar tudo certo. Então, me ajudaram muito a escrever, tanto que, assim, hoje já é bem mais tranquilo, já estou prevendo, né? Mais o artigo aí para o ano que vem, um resultado bem legal. Então, acho que o PAB é isso, é a gente expor o nosso trabalho, que às vezes está lá, fechado, isolado, e ninguém vai ficar sabendo que é possível, né? Uma manteiga de karité, como as meninas comentaram, as pessoas não têm nem ideia do que elas podem, o que ela pode fazer, né? Então eu acho bem legal essa possibilidade. Isso aí, realmente é um universo assim que se abre, que expande, né? E isso é muito bom. E essa é a nossa intenção, né, Gi? Inclusive, Exatamente, poder trazer isso para o conhecimento e fazer com que mais pessoas tenham esse acesso a essas informações, né? Até entre aromaterapeutas, né? A revista dos aromaterapeutas vem, olha o trabalho que ele fez, vou conversar com ele, vou tirar dúvida. Essa era uma outra intenção, né? A troca entre os aromaterapeutas em relação aos trabalhos que estão fazendo e a aprendizagem que isso vai trazer, né? Mas enfim, né? Eu acho que os 3 artigos são maravilhosos, estão lá na revista, né? Na revistas do ano 2, né? Do PAB. E aí, por último, eu queria que vocês, cada uma, falasse aí como é que foi sentir ver o artigo ali na mão, publicado, né? E também podem fazer, como eu brinco aqui, fazer um jabazinho. Vai ficar, claro, o contato delas aqui no YouTube, vai ficar aqui na legenda, enfim, para quem quiser entrar em contato com elas, mas vocês podem falar um pouquinho do trabalho que vocês fazem, tá bom?
Bom, vamos lá, né? Foi muito legal, muito gratificante, de fato, e ver o artigo ali publicado, isso é muito, muito bacana. É o nascimento de um filho, né? Fala que tem todo o processo. Tem uns que nascem a jato e tem outros que não, mas você fica muito feliz. E é isso, eu acho que em relação aos óleos e manteigas, né? Só para finalizar, assim, eu falo que quanto mais eu estudo os óleos e manteigas, menos eu uso os óleos essenciais, porque é realmente outra paixão, né? É bem como vocês falaram. Bom, mas é isso. Então, eu atendo crianças, atendo adultos, né, mulheres, mas meu foco principal é crianças. E tanto a parte física quanto emocional, atendimento familiar, aí tem algo importante aí que eu gosto bastante no meu coração. E eu atendo presencial, atendo online, moro em Dayatuba, São Paulo, mas estou à disposição. É isso. O contato dela vai estar aqui, quem quiser entrar em contato com a Almira, né? Gabi? Bom, então eu sou a Gabi Levorato lá no Instagram. Eu tenho a formação também em aromaterapia pediátrica, mas com os caminhos e muitos estudos, e também eu não sei se é a lei da atração, acaba que enfermeira, né, a maioria dos meus casos são sobre pele, né, então eu tenho um público mais idoso, e também um público do jovem ao idoso voltado para essas questões de pele. Eu falo que é até engraçado porque o primeiro caso que eu atendi como aromaterapeuta foi uma queimadura por erva doce em mamas. Ah, meu Deus. Meu Deus. Né, e nisso, depois parece que isso batizou e ficou, né? Eu quis ir um pouquinho para o outro lado, mas sempre que alguém me reconhece ou me procura, tem alguma coisa nesse sentido envolvido, né? O meu Instagram, então, como eu já disse, é Gabi Levorato, e lá você vai me encontrar, eu falo um pouco de tudo lá, e é isso. Bom, eu sou Thaís, meu Instagram é Atmosfera Aromaterapia. Eu estou no interior de Santa Catarina, aqui na região de Campos Novos, próximo à Serra. Faço atendimentos presenciais aqui na região, atendimentos online também. E hoje o meu trabalho, né, dentro da aromaterapia, eu trabalho muito com grupos, com vivências terapêuticas. Nos atendimentos, o meu foco maior realmente é as mulheres, né, a saúde mental da mulher. Mas por conta desses resultados e dessa importância da gente publicar, né, também nas redes sociais, isso, trabalhos, né, que a gente consegue mostrar e as imagens, como as meninas comentaram, eu faço isso também. Hoje eu atendo bastante, né, resultados de protocolos capilares, pele, e tem um público infantil, mas também mais para pele, né, para picadas, essas coisas mais básicas, as mães que querem algo mais natural, mais seguro, assim, então aqui já tem um público mais nessa área, protocolos para insônia, ansiedade, aquela coisa mais básica, assim, né? Eu também faço atendimentos online e estou aqui em Santa Catarina. Legal. Bom, como a gente falou, né? A gente uniu essas aromaterapeutas que trabalharam com pele. Já, como a gente falou, vai abrir de novo para poder escrever artigos para a próxima edição, né? E a gente vai anunciar lá no Instagram, enfim, todas as questões. Convidamos as três novamente para quando quiserem, estamos abertos para receber artigos de vocês novamente, né? Podem criar coragem aí, meninas. Tá. Sei que todos têm histórias e estudos, enfim, que podem ser publicados novamente, então está aberto para vocês. E quero agradecer, né, tanto por ter confiado em compartilhar aí a história de vocês na revista e estar aqui também compartilhando aqui do Aromaterapia em Foco, né, Rê? Então, obrigada, meninas, por estarem com a gente. Grata, meninas. E até mais. Até a próxima. Obrigada, meninas. Prazer.